Presidente Lewandowski, quero saudar Vossa Senhoria, Vossa Excelência, lamentando que esteja na nossa casa presidindo uma sessão que é tão triste para o Brasil e, acredito, tão ingrata para essa instituição. Porque pergunto a Vossa Excelência, assim como pergunto aos meus pares, por quais crimes estamos julgando a senhora Presidenta da República? Quais crimes que estão nos trazendo aqui para fazer esse julgamento? As pedaladas fiscais não podem ser. Elas foram desconstruídas durante o processo que nós tivemos aqui na Comissão Especial de Impeachment. Desconstruídas por uma perícia que a própria comissão requereu, e a perícia dizia que não havia ato comissivo da Presidenta Dilma, portanto, ela não tinha interferido nos atrasos para os pagamentos das subvenções do Plano Safra, e depois pelo Ministério Público, que mandou arquivar um procedimento penal dizendo que as pedaladas não se equivaleriam a operações de crédito e, portanto, se não eram operações de crédito, não se constituíam em crime contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. A principal acusação à Presidenta caiu. E os decretos, que começamos com 6 e terminamos com 3, grande fragilidade nesses decretos. Acredito, como o senador Humberto, que se ficássemos mais uma semana na Comissão Especial de Impeachment, esses 3 decretos também não se sustentariam. Porque em decisões complexas, a Presidenta precisa ser assessorada. E assessoria ela teve de seus ministros e dos seus técnicos, dizendo que estava tudo certo. Por isso nós temos repetido aqui, presidente Lewandowski, que é um golpe. Porque não pode ser um impeachment pelo conjunto da obra. O conjunto da obra, quem julga, é a urna, não o Congresso Nacional, não o Senado da República. É um golpe que começou a ser urdido há muito tempo, um golpe que começou a ser montado antes do segundo turno das eleições de 2014, quando o ex-presidente Fernando Henrique disse ao país que os votos dados a Dilma e ao PT eram de nordestinos pobres, incapazes de decidir, porque eram beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família. Depois veio a revista Veja, que é o braço direito do conservadorismo brasileiro, e estampou na sua capa, na véspera da eleição, que Lula e Dilma sabiam de toda a crise da Petrobras, que eles sabiam e tinham responsabilidade, sem nenhum fato, sem nenhuma prova. Não ganharam as eleições. Dilma ganhou as eleições. O que fizeram os perdedores, o PSDB e Aécio Neves? Puseram em xeque a urna eletrônica. Vossa Excelência foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos um dos sistemas que é referência no mundo. Pediram a recontagem. Não a recontagem no Paraná, em São Paulo, em Goiás, onde se elegeram os PSDBistas, mas a recontagem dos votos de Dilma. De novo foram derrotados, porque as urnas estavam certas. Não contente com isso, queriam impedir a diplomação da Presidenta Dilma, dizer que o TSE não poderia diplomá-la porque as suas contas estavam ilegais. De novo foram derrotados. O que eles queriam com isso, presidente, senhores senadores, era criar um clima de desconfiança em cima do governo e da presidenta. Ao colocar em descrédito e deslegitimar o voto popular, o sistema de votação e o TSE, a mensagem para esse país era de que a presidenta foi eleita por votos de ignorantes, comprados por programas sociais e teve um sistema fraudado de votação. Além das denúncias seletivas de corrupção, porque o PT passou a ser o partido mais corrupto da história. O Lula, o chefe da quadrilha, todos os petistas quadrilheiros. O bom é que a verdade resiste ao tempo. E agora aqueles que nos acusavam estão sendo acusados, inclusive quem está hoje no Palácio do Planalto. E logo o PT, que proporcionou tantos instrumentos para a gente fazer investigações, e Vossa Excelência sabe, porque foi iniciativa do Lula e da Dilma a lei do colarinho branco, a lei das organizações criminosas que possibilitou a delação premiada, a lei de acesso à informação, o portal da transparência, a autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal. Estava dado o caldo, senhor presidente, para que o ódio contra o PT e o ódio contra a presidenta Dilma vicejassem em nossa sociedade. Porque é assim como nos ensina Mandela, o ódio não nasce conosco, o ódio é ensinado, o ódio é aprendido. E depois desse ódio aprendido e ensinado, foi um passo para se construir o impeachment. Um parecer pago à advogada Janaína Pascoal por R$45 mil pelo PSDB, Dr. Miguel Reale, a quem eu tenho muito respeito, mas é filiado ao PSDB, tem lado nessa causa. O despudor do Tribunal de Contas da União, que teve um papel político, veio para dentro dessa casa fazer discurso, deu entrevistas, mudando completamente o seu entendimento em relação às contas passadas.
E, claro, não podiam deixar de contar com a inestimável ajuda do deputado Eduardo Cunha, porque o PT não tinha votado com ele na Comissão de Ética, por vingança abriu o processo, e todos já sabiam que ele era contra a presidenta Dilma. E a participação conspiratória de quem assume hoje o Palácio do Planalto. Primeiro, o vice Michel Temer disse que poderia ser unificador nacional, não deu certo. Aí fez uma carta chorosa se colocando como vítima, também não deu certo. Aí foi para ação, veio para dentro do Congresso Nacional articular voto dos deputados para passar a primeira fase do impeachment. Como confiar num vice-presidente que traiu a sua companheira de chapa? Trairá com certeza esse país. E o papel golpista do parlamento brasileiro? Votou-se em nome de tudo na Câmara dos Deputados, que, aliás, deu um show que nos envergonhou perante o mundo. Votou-se em nome de Deus, da família, da tortura. Só não se votou por aquilo que tinha que se votar, a realidade do que dava para abrir o processo de impeachment. Agora, aqueles arautos da moralidade que votaram em nome de tudo isso, estão lá respondendo o processo. Alguns por apologia ao estupro, outros por assédio sexual, outros porque participaram de desvios. São túmulos caiados. Tenho que lembrar aqui o Evangelho de Mateus. Formosos por fora, mas podres por dentro. E o Senado da República? Para acalmar a consciência, dizem que tem um rito, que tem o processo. Ora, o rito e o processo ficou mais importante que o conteúdo. O rito e o processo têm que servir ao conteúdo. Me desculpe, senhores senadores, isso não vai fazer a consciência de vossas excelências ficar mais leve. Quando vossas excelências colocarem a cabeça no travesseiro, vão saber que fizeram uma grande injustiça, que tiraram uma presidenta para tentar purgar os pecados da política como um todo. É isso que estão fazendo. Tem que ter coragem e temos que perguntar, como dizia Drummond, e agora, José, que a casa caiu, que está aí tudo aparecendo, que não é só o PT o protagonista principal da corrupção nesse país? E agora? Não tem um partido aqui que tenha moral para apontar para o PT, para o Lula ou para a Dilma, denunciando alguma coisa. Todos aqui estão envolvidos, de certa forma, com questões de corrupção e de desvios. Não tem moral para julgar essa presidenta da República. Se os senhores querem ter coragem para arrumar política nesse país, então vamos ter coragem. Não é condenando apenas ela, porque isso é fácil. Vamos ter coragem, vamos convocar eleições gerais nesse país, para que o Congresso Nacional também seja reeleito, Câmara e Senado. Porque qual é a moral desse Congresso com esses partidos envolvidos para julgar a presidenta da República? Qual é a moral? Vamos convocar uma eleição geral. Aí sim, nós podemos estar dando um caminho para a saída da crise política que nós temos nesse país. E vamos discutir aprofundadamente uma reforma política. E vamos fazer essa eleição agora, início de 2017. Aí nós podemos bater no peito e dizer que nós temos condições. Isso é coragem, isso é ousadia. Tirar uma presidenta para purgar os crimes políticos de todos não é ousadia. Não é ousadia e é atentar contra a democracia. Queria dizer, senhor presidente, senhores senadores, se esse plenário aprovar o relatório do senador Anastasia, que, aliás, teve acusações semelhantes a que tem a presidenta Dilma, de ter feito decretos sem base legal e de ter feito pedaladas no governo de Minas. O que ele respondeu para nós? Que o Tribunal de Contas do Estado de Minas tinha aprovado suas contas. Como pode um Tribunal de Contas de um Estado mudar a Constituição, então? Alguma coisa está errada. Ou o Tribunal de Contas de Minas ou a Constituição Federal. Não é possível que ambos estejam certos. Pois se esse Congresso Nacional, esse Senado, aprovar aqui o relatório do senador Anastasia, vai restar ao povo brasileiro, em paralelo de indignação com o então senador Tancredo Neves, que enfrentou Auro de Moura Andrade, gritar em alto bom som, porque vai ecoar nos corredores desse Senado. Hipócritas, hipócritas, hipócritas.